Olá, gente, eu sou a doutora Priscila Pereira, sou médica dermatologista, especialista em cabelos. Hoje eu vou falar sobre os fios brancos. Será que tem alguma forma da gente conseguir evitá-los? Muitas pessoas me mandam mensagem diariamente e se preocupam e se incomodam com o surgimento dos fios brancos. Mas será que realmente tem alguma coisa que seja efetiva? Então eu vou falar nesse vídeo de hoje para vocês. Bom, por que acontece o processo dos fios brancos, né? O que acontece no nosso organismo que desencadeia eles? Muitas vezes o fio branco ele surge por uma reação de oxidação, algumas reações inflamatórias que são desencadeadas no nosso organismo. E esse processo inflamatório ele interfere na produção da melanina, que gera a pigmentação do fio e na fixação dessa melanina no nosso fio, tá? Então por isso que de repente, de uma hora para outra, a gente começa a apresentar os fios brancos. E nesse processo, uma enzima que é comumente envolvida é a catalase, né? A oxidação, reação inflamatória gera uma redução da catalase e com isso vai aumentar o peróxido de hidrogênio, que é uma substância que prejudica a fixação da melanina no fio. Com isso, o fio ele não vai se pigmentar, ele vai ficar esbranquiçado. Esse processo é gradual, por isso que algumas vezes a gente observa que o fio inicialmente ele começa a ficar, né, mais cinza, um tom diferenciado e depois que ele vem branquinho. Isso, né, tem a questão da predisposição genética, por isso que algumas pessoas têm fios brancos desde os 25 anos, né? Isso não é o mais comum, mas pode acontecer. Mas tem alguns fatores que desencadeiam inflamações no nosso organismo que podem agravar o quadro. Por exemplo, o estresse, né, é um fator, alguma doença repentina, alteração hormonal, como alteração de tireoide, são alguns dos fatores que podem estar relacionados com o surgimento dos fios brancos. Para a gente conseguir evitar que esse processo aconteça em uma pessoa que está muito jovem ou que de repente começou de forma súbita a surgir muitos fios brancos, existem alguns medicamentos que podem ser indicados. Como eu comentei aqui várias vezes com vocês, tem a reação inflamatória envolvida, então a gente tem que utilizar medicamentos que vão diminuir essa reação inflamatória interna, que tem ações antioxidantes. No meu dia a dia, no consultório, como tricologista, uma das substâncias, as principais substâncias que eu utilizo algumas fórmulas, né, que tem, por exemplo, a catalase, como a gente viu a importância dessa enzima para ajudar na fixação da melanina, né, antioxidantes como a coenzima Q10, como a pirroloquinolina quinona, que é outro antioxidante potente, o metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, que também teria esse potencial, né? Então, esses são alguns dos componentes que algumas vezes eu utilizo para o meu paciente, ou tomar na forma de medicamento ou aplicar a solução no couro cabeludo. E como que é a resposta? Será que eu posso garantir para vocês que um ano de tratamento você vai ter eliminado os fios brancos e vai ser 100% de eficácia? Não, né? Os estudos, eles têm alguns trabalhos que demonstram uma melhora em alguns pacientes, mas não é nada cientificamente comprovado que todo mundo que tomar vai resolver o problema dos fios brancos. Não tem comprovação científica. Então, sempre quando eu vou prescrever esse tipo de medicamento no meu consultório, eu sou muito clara com os meus pacientes. Seria uma tentativa. Um antioxidante, tem pessoas que respondem bem, que ajudam, mas outras pessoas não têm resposta. Então seria importante, se a pessoa tiver a vontade de tentar, né, de utilizar para ver como vai ser a resposta dela, pelo menos a gente tentar o tratamento por 3 meses, né? Um mês só, você não vai realmente avaliar uma resposta, mas pelo menos uns 3 meses. E é muito importante a gente dar o tempo ali para ver se vai ter essa ação. Quem tem maior chance de ter uma boa resposta? Quem está no quadro mais inicial.
A pessoa que já tem há muito tempo muitos fios brancos não vai conseguir fazer essa produção voltar a acontecer. Mas quem de uma hora para outra começou de uma forma mais abrupta, né, e tá muito jovem, talvez a gente consiga sim, né, fazer alguns fios virem mais pigmentados e até retardar um pouco desse processo. Então, para esse tipo de paciente, a tentativa pode sim ser válida, tá? Então, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho em relação aos fios brancos. Cuidado em que vocês veem por aí pela internet com falsas promessas milagrosas. Ainda não existe nada cientificamente comprovado que reverta completamente os fios brancos. Fiquem de olho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de inscrever aqui no canal.